Poderia jogar hoje aqui. Ok, portanto, matéria de Juliano Lima, presidente Eduardo Bandeira de Melo, dia 14 de junho contra a Ponte Preta será o jogo de abertura aí da nova arena lá no estádio tradicional, o estádio Luso-Brasileiro da Portuguesa, o estádio dos ventos uivantes, onde Zico já fez gol olímpico. O Birajara. Né? O Birajara fez gol. Né? Esse jogo tem esse estádio passa a ser do Flamengo provisoriamente agora, mas tem história do Flamengo. Muita história. História do futebol carioca. Edmundo jogou lá, né? Joguei algumas vezes. Jogou lá na Ilha do Governador. Eu ia falar o Birajara fez o gol de goleiro, o primeiro gol da história do futebol brasileiro registrado de goleiro, que é o Birajara batendo pra frente. E Flamengo e Madureira no campo da Portuguesa em 1970. Flamengo 2, Portuguesa 0. Sensacional. 0. Olha lá, realmente ficou muito bonito, um belo trabalho. Parabéns aí à diretoria do Flamengo. Investimento na casa aí de 15 milhões de reais. O Flamengo tem um contrato com a Portuguesa por 3 anos, com possibilidade de renovação para mais 3. É o tempo que o Flamengo acha que vai ser hábil para resolver a situação de um estádio maior. Ou administra o Maracanã, ou então parte para a construção do seu próprio estádio. E eu achei curiosa a declaração ali do torcedor, dizendo o seguinte: esse estádio é o que o Flamengo precisava, de um alçapão, de um caldeirão. Ele chegou a usar o termo estádio raiz. O Flamengo realmente precisava de um estádio como esse? Muda a relação da torcida do Flamengo com o time dentro do campo. Historicamente, o Flamengo nunca teve uma situação como essa. É um estádio que com certeza vai estar sempre com alta taxa de ocupação, se não totalmente lotado nos jogos. Configuração que deixa o torcedor quase que em cima do campo. O Flamengo, historicamente, mandou seus jogos em casa no Maracanã. Exatamente. Que tem uma distância grande. E antes da Gávea, que não era caldeirão, mas que não tinha. Em 2005, o Flamengo fez jogos aí e nem sempre se deu bem. Lembra o jogo do Tevez contra o Corinthians? Uma fase péssima do Flamengo ali. São Paulo ganhou de 6-1. São Paulo ganhou de 6-1 do Flamengo. O Flamengo quase foi rebaixado naquele ano. Não tinha essa configuração. A arquibancada ficava bem distante. Era um pouco mais atrás a arquibancada. Não tinha essa configuração. E era um estádio dividido com o Botafogo, aí é uma coisa mais de Flamengo. Teve aquela época assim, em 2005. Arena Petrobras. Sim, exatamente. Mas não era exatamente como está configurado hoje, que está muito em cima do campo. E um momento diferente do Flamengo. Naquela época o Flamengo, repito, quase foi rebaixado, se salvou no finalzinho, quando o João Santana chegou e tal. Mudou a estrutura do Flamengo nas últimas rodadas. Então eu acho que é um ponto de interrogação, como vai ser isso? A torcida do Flamengo, historicamente, empurra muito o time e é importante, acho que pode ser muito... Vai depender do comportamento da torcida do Flamengo. De empurrar o time e, no momento difícil, também empurrar o time. Também apoiar o time, porque momentos difíceis vão acontecer. E aí, se a torcida tiver uma postura contrária, começar a vaiar, pegar no pé desse ou daquele jogador, vai jogar contra e pode ser ruim, o que acontece em vários clubes de futebol. Agora, conhecendo bem o estádio Luso-Brasileiro lá, o Edmundo já jogou lá, todos nós já estivemos lá também, melhorou muito, hein? O estádio está num outro padrão. Não, o gramado é excepcional. Pode ir, Edmundo, desculpa. Não, mas assim, como alternativa, eu acho bacana, mas eu acho que é pouco. Acho que é pouco para o Flamengo, assim, com todo respeito, porque o Flamengo tem uma imensa torcida e deveria jogar no palco maior, de acordo com o tamanho da sua torcida, que é o Maracanã. Esse acordo está difícil de ser feito. Por exemplo, um clássico de domingo em Volta Redonda, nada contra a cidade. Pouco público normalmente. Mas com pouco público, exatamente. Às 11 horas da manhã, o ingrediente para que a fotografia fique feia. Se fosse aí, talvez fosse mais legal. Mas esse clássico, tamanho do Flamengo e do Botafogo, merecia o Maracanã. Que eu acho que o Flamengo não quer ser e não pode ser refém da situação do Maracanã. Concordo com isso plenamente. Então, aí, quando você diz, são 3 anos de contrato, com possibilidade de renovar por mais 3, o Flamengo tem que resolver a situação do Maracanã, ponto. Aliás, o Flamengo tem que resolver a situação do Maracanã, não. O governo do estado tem que resolver a situação do Maracanã. E a partir da solução do Maracanã, o Flamengo vai ter que ter um acordo com o Maracanã para jogar lá os jogos grandes. O Flamengo não vai jogar lá os jogos para 15 mil pessoas. O Flamengo vai jogar lá os jogos para 60 mil pessoas. O Flamengo tem que tentar, como disse o Eugênio agora... Nesse momento do Flamengo e do Botafogo, não era esse jogo de domingo um jogo para 60 mil pessoas? Era. E o que eu acho que aconteceu foi o seguinte, aí eu acho que tem um pecado dos dois lados. O Flamengo projetou, já que não dava para inaugurar contra o Atlético Goianiense,
projetou inaugurar contra o Botafogo até como uma provocação. A Polícia Militar foi lá com todos os laudos liberados, chegou lá e disse assim, ó, Flamengo e Botafogo não vai fazer aqui, por causa de segurança. Então teve que adiar para... E aí quando adiou, não dava mais tempo, pelo planejamento do Maracanã, de levar o jogo no Maracanã. Se fosse domingo, 11 da manhã no Maracanã, Flamengo e Botafogo, tinha 40 mil pessoas ali fácil. Sem fácil. Agora, o estádio, ele é pequeno para o Flamengo, como o Edmundo disse, tem toda a razão. Mas é uma solução provisória para não ser refém da situação do Maracanã. E tentar solucionar. Ver o que vai se fazer para ter um estádio do tamanho do Flamengo. A gente viu o torcedor ali falando, o Flamengo precisava de um estádio raiz. Aí que eu imagino, eu acho que o Flamengo é sério candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Então você imagina, especialmente no segundo turno, últimas rodadas, aquela procura insana, o torcedor rubro-negro louco para comemorar o título. Se faz no Maracanã, esse investimento fica meio perdido, digamos assim, né? O Flamengo decidindo os últimos jogos, a decisão do Campeonato Brasileiro, o segundo turno praticamente no Maracanã. Isso aí vai ficar esquecido. E se não for assim, o Flamengo, não jogamos no Maracanã, vamos jogar na Ilha da Nação. Imagina qual vai ser o valor do ingresso. A quantidade de rubro-negros brigando por ingresso para ver o Flamengo ser campeão. Imagina, eu não sei qual que é a última rodada, os últimos jogos do Flamengo. Depois a gente pode até ver qual seria. Imagina a briga que vai ser. E aí não vai ser um estádio raiz, vai ser aquele ingresso a R$200, R$400. Mas é o segundo problema, Rodrigo, desculpa. Esse é o segundo problema. Eu acho que você tem razão, mas tem um contraponto. Primeiro que, assim, quais são os dois estádios que mais enchem no Brasil hoje? Maracanã? Não. Allianz Parque e Itaquera. São, incrivelmente, os dois ingressos mais caros do Brasil. Exatamente. Né? Então, mas tem a fidelidade lá, né? Tem a fidelidade. Eu acho que você está tocando um ponto que é importante. O Flamengo tem que solucionar esse problema, mas é o segundo problema. O primeiro problema é o seguinte, onde o Flamengo vai jogar? Se o Flamengo não estiver brigando pelo título brasileiro no segundo turno, quando estiver tendo jogo de 10 mil, 12 mil, 13 mil, vai abrir o Maracanã para dar prejuízo, como disse o Fluminense nos últimos jogos, que se ele não der pelo menos 25 mil pessoas no Maracanã, ele tem prejuízo, o estádio cabe 20 mil. O Flamengo não vai fazer jogo com projeção de 25 mil na ilha. Ele vai fazer jogo com projeção de 15, 18 mil. Eu imagino que vai ser uma... Pois não, desculpa. Tem que resolver essa questão que você colocou, mas eu acho que é o segundo problema. Eu imagino que vai ser uma relação parecida, que hoje em dia ela já virou usual, até pelo tempo, como o Atlético Mineiro tem alugando o Horto, que se tornou a casa do Atlético, e quando o jogo é muito grande, vai para o Mineirão. Eu tenho a impressão de que com o tempo vai funcionar dessa forma. Tem jogo que cabe na Arena da Ilha, e aí vai se analisar o aspecto financeiro, o jogo é muito grande, cabe muita gente, como o Flamengo e Botafogo, por exemplo, caberia domingo no Maracanã, ou não, é um jogo menor, Flamengo e Ponte Preta, dia 14 de junho, aí vai entrar também uma análise financeira, poderemos faturar mais aqui, ali. Eu acho que será uma relação como o Atlético tem com Horto e Mineirão, cada caso, cada jogo será analisado, e é um tempo que o Flamengo tem de 6 anos, digamos assim, 3 anos de contrato, mais 3 renováveis, para resolver a sua vida em termos de estádios. Ou administra o Maracanã, ou então construirá o seu estádio. Pelo menos é isso que diz a diretoria do Flamengo. Vamos aguardar. Em breve estaremos todos lá, na Ilha da Nação. Será tem uma questão interessante. Que até o Calheiros hoje de manhã perguntou para o presidente, né, que participou ao vivo do Bom Dia Fox, se ele descarta no futuro, quem sabe, adquirir o terreno para construir ali. Pode ser. O estágio definitivo do Flamengo, porque há espaço para construir uma estrutura bem maior do que essa. Muito grande, é verdade. O terreno é gigantesco. O presidente desconversou, disse que a prioridade é fazer o estádio da Gávea, já tem inclusive o projeto, está encaminhando e tal, para 25 mil pessoas na Gávea, não aí. Mas vai que vira uma febre, o Flamengo começa a arrebentar aí, jogar muito bem aí e tal. O Flamengo teria condições de fazer um investimento. Eu acho que só tem uma dificuldade aí, que é o entorno do estádio. Exatamente. A entrada e saída é muito difícil, é conturbada ali, são ruas estreitas, um bairro muito residencial, casas. Então é difícil. É muito parecido, aliás, eu diria que é igual à chegada da Vila Belmiro, estádio do Santos, que também é rodeada de casas, ruas estreitas. É um panorama bem parecido. Para você que não é aqui do Rio de Janeiro, a chegada nesse estádio é muito parecida com a da Vila Belmiro. Ruas estreitinhas, realmente é um problema, de fato. Eu sempre imaginei que o estádio ou do Flamengo ou do Fluminense fosse na Barra, né? Porque quem não conhece o Rio de Janeiro, né? Quase tudo tá mudando para Barra, né? E na Barra, o Recreio ali e tal, você tem uma área muito grande, né? Tanto que os CTs são aqui, né? Na Zona Sul é difícil você achar espaço físico para qualquer coisa, né?
Eu digo na Zona Sul, no Rio, não tem supermercado, tem mercado, né? Concessionário, tudo é pequenininho na Zona Sul. Na Barra do Recreio você tem espaço para fazer CT, para fazer estádio, você precisa de muita área. Tem espaço por enquanto, hein? O negócio está crescendo aqui. Muito bem, vamos falar então de campo e bola. Vamos falar de Flamengo e Botafogo. O Diego está de volta, galera rubro-negra. E o Felipe Facincani conta tudo pra gente. Amigo ligado aqui nos canais Fox Sports, e o Flamengo tem novidades para o clássico contra o Botafogo no próximo domingo, lá em Volta Redonda, válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Zé Ricardo vai contar novamente com o meia Diego e com o atacante Everton, que foram liberados pelo departamento médico. Diego recuperou-se de uma cirurgia no joelho direito, treinou normalmente ao longo da semana. O Everton também recuperou-se de um problema no tornozelo, e os dois jogadores vão ser novidades no clássico contra o Alvinegro. Diferente do Dário Conca, que também fez atividades normalmente ao longo da semana, mas este ainda carece, segundo o técnico Zé Ricardo, de um pouco mais de ritmo de jogo. O Flamengo vai preparar algumas atividades especiais, coletivos e jogos treino ao longo da próxima semana, para dar ao Conca este ritmo necessário para voltar a atuar profissionalmente. Quem fala, lógico, a respeito desse assunto, o próprio técnico flamenguista, que conversou conosco nesta sexta-feira. A gente vai manter tudo que a gente pensou e, na verdade, o Everton e o Diego estão disponíveis para o jogo, e o Conca, infelizmente, ainda não. Mas a gente está bem satisfeito aí com a recuperação dele, e estando entregue totalmente para a gente. Quando a gente achar um momento pertinente, ele vai voltar para poder mostrar todo o seu potencial. A única preocupação do técnico Zé Ricardo para o duelo do final de semana é voltar a acertar o setor defensivo do Flamengo, que sofreu demais nas últimas partidas. Nos últimos 10 jogos, o Flamengo levou 9 gols, desempenho que até comprometeu na Copa Libertadores, com a eliminação da equipe fora de casa para o São Lourenço na derrota por 2-1. Muito diferente daquilo que o Flamengo apresentou em 2016, quando a equipe levou 35 gols no Campeonato Brasileiro, foi uma das melhores defesas da competição e, na era dos pontos corridos, o melhor setor defensivo da história do Flamengo. Por isso que o técnico Zé Ricardo espera, claro, voltar a dar aos jogadores esse desafio de se manterem como uma das melhores defesas desta competição. São dados que a gente tem e que a gente precisa o tempo todo buscar soluções para melhorar. Eu acho que quando você chega num nível bom, o desafio é a gente aumentar esse nível bom, né? Como a gente busca estratégias para isso. Então, até colocar desafios para eles também se sentirem pressionados a melhorar. Tanto é que o técnico Zé Ricardo espera reforços para este setor defensivo do Flamengo, em especial o zagueiro Rodolfo, que está no Beşiktaş da Turquia. O diretor executivo do clube, o Rodrigo Caetano, já voltou da viagem ao exterior, onde pincelou algumas peças que poderiam reforçar a equipe nesta sequência da temporada. Uma delas, claro, o Rodolfo. O Flamengo aumentou a proposta para 1,5 milhão de euros e assim deixou o Beşiktaş bastante contente com isto, o que pode fazer com que a negociação seja fechada nas próximas horas. O único empecilho, claro, é que o Rodolfo não atua desde janeiro, já que está com um problema no joelho e está em recuperação de uma lesão bastante importante. Sem contar também o Everton Ribeiro, jogador que chegaria para o meio de campo da equipe, já está em fase final da burocracia para rescindir o contrato com o Al Ahly dos Emirados Árabes Unidos e deve desembarcar no Brasil nas próximas horas. Tá certo? Um abraço para todo mundo aqui do Ninho do Urubu. Felipe Facincani para os canais Fox Sports. Tá certíssimo. Obrigado, Facincani. Uma notícia também de agora a pouco. O Hever, o empresário dele, chegou ao Rio de Janeiro e acertou a renovação com o Flamengo. O Hever fica no Flamengo até dezembro de 2019. Portanto, essa é a notícia da permanência do Hever. Vamos falar do Botafogo.